Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Possa sentar, irmãos. Eu vou trazer como eu tenho normalmente em trazer. João 14, eu vou falar sobre as 3 funções do Espírito Santo, e eu já trouxe 2 há um tempo atrás. Referência, vamos lá, João 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele por vós dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Continuando, versículo 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nós somos templo do Espírito Santo, como já foi falado aqui. 18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Versículo 19, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu amarei, e ele manifestarei a ele. Bom, é um tema meio complicado, porque a última função do Espírito Santo é a mais difícil. Eu falei sobre justificação, eu vou só dar uma relembrada aqui. Quem entrega a vida para Jesus, entregou a vida para Cristo, tem que ser justificado. E justificação, a gente nos torna justo, porque Ele trocou com nós. Aí, para ser justificado, você tem que aceitar Cristo. Dá referência aí, aceitar Cristo, arrependimento. Se não tiver arrependimento do pecado, não adianta, você não vai ter Cristo. E conversão não é você pensar que você aceitou Cristo e continuar com a mesma vidinha. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tinha uma vidinha antes de Cristo, e agora Cristo moendo na tua vida, porque Ele vai moer. A palavra é moer ou lascar, até a gente entrar no padrão de Cristo. E isso o Espírito Santo vai fazer em cada um de nós, a gente querendo ou não. Se a gente fizer o certo, beleza, é mais que obrigação nossa fazer o certo. É obrigação do ser humano acertar. Mas o ser humano erra, isso aí é ditado popular. A gente tem que parar de pegar ditado popular do mundo e colocar na igreja achando que qualquer um erra, eu erro também. A gente tem que parar com isso. Continuando aqui. Santificação, depois que você aceita Cristo, você vai ser santificado. E esse processo vai durar por resto da tua vida. Agiasmo, como eu falei outras vezes, santificação, o que é? Renovação. Se você não se santificar, não se renovar, transformar seu entendimento, tua cabeça, sua mente, você não tem Cristo. Está falhando. Passa aí para mim, vai passando. Está falhando. Agora passou demais. Transformação tem que voltar. Renovação, transformação, mortificação da carne. Isso é santificação. Se você não fizer isso aí na santificação, já era.
A pessoa que entra na igreja e acha que está se santificando e não fizer essas 3 coisas, ela não tem Cristo. Não aceitou Cristo de verdade. Porque realmente você tem que renovar, transformar e mortificar a sua carne. É matar a tua carne. O que grita dentro de nós é a carne. Passa. Está falhando. Continuando aí. Vai próximo. Glorificação. Continua. Glorificação é impecabilidade. Aqui todo mundo peca. E todo mundo vai continuar pecando. Só vai ter a impecabilidade quando a gente estiver na glória, junto com Cristo. Continua. Glorificação, a gente vai ser glorificado. Impecabilidade. 1 João 2, 24 e 25. Eu não vou entrar em versículos. Continua. Sobre a carne e a obra da carne. Eu falei muito sobre a obra da carne algum tempo atrás aí. Vai continuando. Gálatas 5. Porque a obra da carne é prostituição, impureza, lascívia. Continua. Idolatria, feitiçaria, inamizade, porfias, emulações, ira. Aí tem inveja, tem homicídio, tem bebedice. O que ele fala aqui? Tais essas coisas, ou semelhantes a essa, não herdará o reino. Não herdar o reino de Deus é o quê? É você não fazer parte do reino de Deus. Você se torna uma pessoa que não aceitou Cristo. É bem claro. Se a gente começar a ler a Bíblia em voz alta, como eu faço normalmente, você vai ver que a Bíblia só está fazendo a gente se mortificar e matar nossa carne todo dia. Continua. Eu falei sobre uma coisa, quando eu falei sobre a obra do Espírito Santo, ou as 3 funções do Espírito Santo, eu falei sobre timidez. E uma pessoa falou para mim isso. É por isso que eu estou trazendo isso aí. Em Mateus 15 ele fala: porque o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque o que do coração, que está no coração, por isso que fala para mortificar nossa carne, porque tudo que está na carne nossa procede do coração. Maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Continua. São essas coisas que saem da boca que contaminam o homem. Continua. Apocalipse 21, foi aí que eu falei, Mas os tímidos, deleilos. A gente começa a entrar no grego, a palavra grega deleios é masculino. Os tímidos, os incrédulos, abominadores, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, não entrarão no reino de Deus. Será lançado no lago de enxofre. Esse lago de fogo e enxofre é o inferno. Para quem não sabe, o inferno está fechado ainda. O inferno não está aberto. Ele não foi inaugurado. As pessoas que morrem e vão para o céu estão no paraíso, junto com Cristo. As pessoas que morrem e vão para a decadência, o sofrimento eterno, eles estão no tormento eterno. Eles não estão no inferno ainda. Eles são ainda espírito e alma. Só depois da segunda vinda de Cristo que vai ter a união do corpo, alma e espírito de todo mundo. Aí quem está com Cristo desde o paraíso continuará com Ele. E quem foi lançado do tormento eterno vai ser lançado no inferno junto com Satanás, todos os demônios e todos aqueles que seguiram eles. O inferno não foi inaugurado ainda. Continuei. Os tímidos, os covardes. Timidez seria isso, covarde. Deleilos. Agora presta atenção nessa parte aqui, 2 Timóteo 1,7 fala: porque Deus não nos deu o espírito de temor, ou de medo, ou de timidez, e algumas traduções falam isso. Aí é deleia. Por isso que existe deleila e deleilos.
Deleila e deleilos é a mesma palavra, só que a diferença é a mesma coisa de falar, um aluno e a aluna, o gato a gata, um é masculino, outro é feminino. É o tipo de contexto que ele está colocando aqui, que é os tímidos. Ele deu espírito de fortaleza, de amor, de moderação. Aquela pessoa que é tímida para levar o evangelho, ela não vai herdar o reino de Deus. Por quê? Quem está em você? Foi falado aqui, o Espírito Santo. Por acaso o Espírito Santo é tímido? Por acaso o Espírito Santo é covarde? Por acaso o Espírito Santo não tem força suficiente para tirar de você a estrutura que Ele quer, conforme Deus quer, para você ser usado aqui na terra? Por que eu falo isso? Eu estou falando isso porque o ser humano, para as coisas do mundo, ele está pronto para fazer qualquer coisa. Agora, para Jesus não está. E pelo contrário, para Jesus você tem que estar pronto para Ele em qualquer situação, porque quem capacita é Ele, não é nós. Quem está me capacitando a trazer isso aqui, eu não tenho capacidade nenhuma de buscar, eu não tenho estrutura nenhuma. Só que Ele mostra, Ele revela, Ele caminha a pessoa para o que ela deve fazer, o que ela deve falar. Isso é a capacidade do Espírito Santo. Nós temos que deixar de ter medo, timidez. Isso não existe no reino de Deus, a manifestação do reino de Deus. Continua, Mateus 10 também fala, ó, porque qualquer que me negue diante dos homens, qualquer que confessa diante dos homens, eu confesso diante do Pai que está no céu. Qualquer que me negue. Quando ele fala isso aqui, negar, não é que você não aceitou Cristo, é que você não está querendo ser usado como o Espírito Santo está mostrando para você. Nós temos que entender que, eu me converti há 5 anos atrás. Eu não gosto de ficar falando testemunho, porque testemunho em si tem a hora certa para ser falado. Quando eu falei para Jesus que eu não quero esquentar banco, Ele já falou para mim, eu estou te preparando para ensinar. Ele já falou isso para mim. Aí eu falei assim, mas eu não vou saber pregar? Ele falou assim, não, só com o tempo. Primeiro você vai aprender a ensinar. Eu vou te ensinar, depois você ensina. Aí depois você aprende a pregar. Agora já tem pessoas, que nem o Jair Edilson, que nem o Diácono Delfino, nasceu para pregar. Então cada um tem uma função aqui, e cada um tem uma maneira de pregar, cada um tem uma maneira de conduzir, de louvar, de adorar, de oração, e você tem que deixar o Espírito Santo tirar isso de você. Ele vai tirar para fora. Continuando, quem nasceu sabendo algo? Quem conhece tudo ou todas as coisas? Continua. Quem está fazendo o certo? Quem? Só Ele. Só Ele que mostra o certo a ser feito. Presta atenção, clica aí. Não vai sair nada. Não vai sair. Eu coloquei um trecho de um filme, e quando eu colocar o vídeo no canal, eu vou colocar o trecho do filme lá. Faz uns 15, 20 anos que existe esse filme, até mais. O cara pega um copo, outro copo, um copo vazio, outro cheio. Aí ele enche o que está vazio e fala assim: eu não posso passar o meu conhecimento para você se o seu copo estiver cheio. Aí ele, não, pode, eu vou esvaziar meu copo para você passar. Aí ele joga o copo para trás assim, a água do copo. Ele falou assim: agora você entendeu? Esvazie o copo antes. Que copo? Este copo é você. Representa seu conhecimento. Este copo é o que ofereço. O meu conhecimento não cabe no seu copo. Não, Lidaiga. Então, agora o copo está limpo. Você entendeu? Entendi. Para o Espírito Santo te encher, você tem que se esvaziar.
Por isso que Jesus fala: se tiver que vir após mim, renuncie. Porque se você não renunciar a você, ele nunca vai encher você. E se você esvazia de você, o que ele vai fazer? Eu vou te encher. É isso que você tem que entender. O Espírito Santo não vai trabalhar com uma pessoa que está cheio dela. Se você estiver cheio de você, você não é usado por Deus. Você tem que estar cheio de Cristo. Você tem que estar cheio de Jesus. Continua, primeira função do Espírito Santo aí, ó. Eu já passei. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer. Convencer do quê? O mundo já está condenado. Ele vai desfazer tudo de novo. Ele é Deus do impossível. Ele pode destruir o universo, fazer tudo de novo. Ele pode fazer o que ele quiser. A segunda função do Espírito Santo: ajudar e estar conosco para sempre. Jesus falou isso. O Espírito Santo vai estar com a gente, porque é uma promessa de Jesus. Aí o versículo, João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele não é nem de Deus e nem do mundo. Ele é de Cristo. Cristo teve que ir para ele vier. Ele teve que ir para o Espírito Santo vir. Se Jesus não fosse, o Espírito Santo não ia estar aqui. Aí, ó, vos ensinará todas as coisas. Então ele vai nos consolar, nos ajudar, nos ensinará de todas as coisas e nos lembrará. Não lembrará do quê? Se você não busca a palavra, você não ora, você não jejua, você não faz a base de um cristão, que é isso, como é que ele vai lembrar você? Como é que você vai ter lembrança de uma coisa de Deus, de Jesus, se você não faz o básico, que é a palavra, jejum e oração? Que a base de todo crente é isso. A terceira função, agora é a mais difícil: testemunho. A função do Espírito Santo é testemunhar em nós o que? João 16: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo que tiver a ouvir, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quando o Pai tem é meu, por isso vos digo que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Presta atenção, aqui, testemunho tem 6 funções do Espírito Santo. É a parte mais difícil que todos nós tem que ter. Vai lá. Ele guiará de toda a verdade. Segundo, mas dirá tudo que tiver que ouvir. Vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. Você vai receber e vai anunciar. É obrigação uma pessoa que tem o Espírito Santo, se convenceu e converteu em Cristo, agora está no processo de santificação, é obrigado a fazer isso aí. Se você não fizer isso aí, não adianta. Eu coloquei até de outra cor aí, pode passar. Coloquei de outra cor, coloquei de branco, ó. Ele nos guiará de toda a verdade. Ele dirá do que tem ouvido, anunciará o que é de vir. Continua. Ele me glorificará,
você vai receber e você vai anunciar. São 6, se você não fizer isso aí, não adianta. O testemunho de Cristo não está na tua vida. Presta atenção que em Atos 1:8 ele fala o quê? Você vai receber a virtude, o poder do Espírito Santo e vai testemunhar quem? Não é você, não é eu. Testemunhar Cristo. É testemunhar Cristo na tua vida. Se você não testemunhar Cristo na tua vida, você não tem Cristo. Se você não for diferente do mundo, e não adianta você vir aqui na igreja todos os dias, pedir oração para o pastor, pedir oração para o presbítero, pedir oração para as irmãs, pedir oração para os irmãos, não adianta. Se você não testemunhar Cristo na tua vida, você não tem Cristo. Continue aí. Agora nós vamos entrar nas funções, nessas 6. Nas 6, continue aí. Passa. Fazendo favor. João 16 aí, ó. A primeira delas. Qual que é? E ele vos guiará de toda a verdade. E aí? Guiará de toda a verdade. Nos mostrará a verdadeira parte do princípio de Deus, porque a base da Bíblia é inteirinha de princípios. Aí eu falei aqui, numa outra vez, a fórmula, o jeito e a estrutura perfeita e completa que é de Cristo. Se você não buscar essa fórmula, esse jeito e essa estrutura de Cristo, não adianta, você não vai testemunhar Cristo na tua vida. A fórmula dele é o caminho. O jeito dele é, na verdade, só falando a verdade, e a estrutura dele é viver este caminho e nessa verdade. Todas as vezes que Jesus foi pressionado e falar, você é Deus, ele ficava quieto. Sabe por quê? Porque se ele falasse que era Deus, ele ia estar em mentira, porque ele se esvaziou para ser servo de Deus. Todas as vezes que Pilatos, ele confrontou Jesus e falou, mas qual que é a verdade? Jesus muitas das vezes ficou em silêncio. É melhor você ficar em silêncio do que falar borracha. É melhor você ficar em silêncio do que falar qualquer coisa e automaticamente o inimigo, dar legalidade para o inimigo ir lá e ia falar aí, ó, está falando mentira. Porque um servo de Deus não fala mentira. Aí ele fala que conhecer a verdade é estar no princípio estabelecido por Deus, como eu falei. Conhecer a verdade é para manter e se manter livre. Livre do quê? Livre do mundo, livre do pecado, livre das acusações que o inimigo possa fazer através de nós, porque a gente sabe muito bem que existe aquele versículo, João 8:32 e João 8:36, e conhecereis a verdade vos libertará. E se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, você está livre. Você tem que conhecer Jesus, e para conhecer Jesus, você tem que ler isso aqui, ó. Se você não ler esses 66 livros aqui, você não conhece Cristo. Se você não enfiar a cara nisso aqui, você não conhece Cristo. Aí, como sábado foi falado aqui, o irmão Paleto, o ser humano só quer canudo, o ser humano só quer formar, ganhar bem, ter dinheiro. Mas e aí? Isso aqui? As pessoas dentro da igreja enfiam a cara para ter alguma coisa e ser alguma coisa, mas isso aqui, ó, está vazio. Está vazio disso aqui. Está vazio de conhecimento de Deus. Está vazio de conhecer Cristo. Eu já falei outras vezes, eu vou falar de novo. Para mim, crente de 30, 40, 50 anos, para mim não faz diferença não. O que faz diferença é a intimidade que você tem aqui, ó, e aqui, no teu quarto. Essa faz a diferença. É o joelho no chão e a palavra. O que você busca da palavra, essa faz a diferença. Aí você vai provar que você tem intimidade com Cristo. A segunda aqui, mas dirá tudo que tiver
ouvido. Todo mundo aqui pega o microfone e fala. Fala. Presbítero, pastor, as irmãs quando tem oportunidade, as diaconesas, pessoal de fora, e fala. O que você está segurando no ouvido? Porque Jesus fala, quem tem ouvidos, ouça. Aí em Tiago fala, não seja só ouvinte, mas seja praticante. Porque não adianta você só ouvir. Está todo mundo ouvindo todo dia, está bombardeando o YouTube, está bombardeando a igreja está ensinando, está mostrando, mas o que a pessoa está ouvindo? Mas ela está ouvindo, ela tem que praticar. Porque se ela não praticar, não adianta. É papo. Para Deus é assim. O que tem de crente, eu já escutei um pastor falar, e eu vou falar o que ele falou. O que tem de crente que vai para o inferno é brincadeira, vai muito. Porque a palavra de Deus é muito séria. E ele não vai ter dó, Jesus não vai ter dó. Ele não vai passar a mãozinha na cabeça e vai falar assim, eu fiz só uma coisa errada. Fez. E para mim, uma coisa errada é gravíssimo. Ele vai falar só isso. Pedro negou Jesus 3 vezes. Para Jesus aquilo ali, falou assim, eu vou confrontar com ele lá na frente. E não confrontou com Pedro? Porque Jesus, para ele, qualquer coisa que você faz é que nem um fio de cabelo, é gravíssimo. Porque ele é perfeito. Presta atenção que nessa segunda parte, fala eu já falei isso aqui, 3 formas de ouvir a palavra de Deus. Só 3 formas. Só tem essas 3 formas e pronto. Primeiro, buscando e meditando, como o Salmo 1, versículo 1 e 2. O versículo 2 fala, medita de dia e de noite. Se você não busca a palavra de Deus, como é que você quer meditar sobre ela? Segundo, escutando outras pessoas. Como eu já falei aqui, as pessoas pegam o microfone e falam, você vai escutar aquilo ali, vai gravar, vai memorizar. E terceiro, o Espírito Santo revelando para você. Só que presta atenção, que nessa parte de ouvir, existe uma metodologia de ensino. É uma construção no nosso cérebro quando a gente aprende. Você tem que ouvir, você tem que buscar, você tem que entender, você tem que estudar, você tem que praticar, você tem que aprender, para depois você ensinar. Agora tem pessoa que vira evangélico hoje e já quer ensinar, mas ensinar o quê? Sendo que você não sabe nada. Eu vou repetir de novo: ouvir, buscar, entender, estudar, praticar, aprender para depois ensinar, porque aí Jesus fala, é-me dado toda a autoridade, e quem está ensinando, eu dei autoridade para ele. Porque ele fez? Ele ouviu, ele buscou, ele entendeu, ele estudou, ele praticou, ele aprendeu, agora ele está ensinando. Esse é o processo do aprendizado. Aquele que aprendeu agora pode ensinar. Paulo fez isso, os apóstolos fez isso. Continue. Tem mais 4. E vos anunciará o que há de vir. O que há de vir? Para a gente, de uma forma muito clara, esse terceiro. Eu já falei aqui no comecinho, vou falar de novo. Deus vai destruir tudo. Tudo, não vai ficar nada. Ele vai fazer uma nova terra. Quem acredita? Eu creio, porque eu tenho fé. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus do impossível. Ele pode fazer qualquer coisa. E está escrito na Bíblia, em Apocalipse 21, que Ele vai destruir tudo. Ele não vai ter dó. Vai ter guerra, vai ter destruição. Aquelas pessoas que estiver aqui vai sofrer muito. Por que ele está falando há de vir? Porque Jesus falou, eu vou vir e eu vou buscar a minha igreja, eu vou vir, vou tirar o Consolador daqui. E quando tirar o Consolador daqui, mas vai ter sofrimento. Porque esse aconcheguinho que o ser humano, o crentinho hoje, crente Nutella, o crente que gosta de ser massageado, o ego dele, quando está no quartinho dele, ou quando está num lado cômodo dele,
aí ele está lá, está tudo de boa, isso aí é o Espírito Santo. Isso aí vai acabar. O que vai ficar aqui na terra vai ser o sofrimento do pecado. O Espírito Santo vai embora junto com Cristo. E quem não for junto com Cristo vai ficar e vai sofrer, porque para conseguir salvação nessa situação a pessoa vai penar. O próprio Cristo falou isso, está na Bíblia. A segunda aqui, Mateus, há de vir, deixa eu colocar um versículo aqui, Mateus 28, versículo 19 ao 20. Portanto, ide, pregai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que eu tenho mandado. Então, o próprio Jesus falou, você vai ir e vai ensinar. É outra coisa que ele, além da destruição da terra, além de Jesus vir, além da segunda vinda de Cristo, o Espírito Santo e tudo mais, ele vai falar para a gente ir, pregar o Evangelho. Mas para você pregar o Evangelho, no versículo 18 fala, né? É-me dado todo o poder, toda a autoridade, né? Mas para você ter a autoridade de Cristo, você tem que ter intimidade com Cristo. E é o que eu falei, você tem que ensinar, mas antes de você ensinar, você tem que ser ensinável. Você tem que estar disposto a aprender, senão você não aprende nada. Continue. O 4. Aí que é o problema. Meus irmãos, eu fiz uma teologia de 2 anos online, está acabando agora, e tem 5 dos pastores da mídia. Esses 5 pastores, quando pegam esse versículo, falam assim, o crente que pega o microfone e fala muito dele, não tem Cristo. Os 5 falaram a mesma coisa. Você não tem que falar de você, você não tem que testemunhar você não tem que falar nada de você, você tem que falar dele, somente ele. Uma pregação que não fala de Cristo, uma pregação que não fala do Espírito Santo, uma pregação que não fala da grandiosidade de Deus, não é uma pregação bíblica. Eles deixam bem claro isso. Você tem que exaltar, e quando pegar o microfone aqui, exaltar eles. Aí quando você aponta para o pai, o pai fala assim, não, eu aponto para o filho, porque o meu filho fez tudo. Aí quando você aponta para o Espírito Santo aponta aí, o Espírito Santo não vai falar dele, o Espírito Santo vai me glorificar. É isso que Jesus está falando. O Espírito Santo vai glorificar a mim. E se você tem o Espírito Santo, assim como eu tenho o Espírito Santo, nós vamos glorificar ele. Atos, como eu falei, Atos 1, versículo 8. Quando ele fala aqui que é dado a virtude, o dínamo, o poder do Espírito Santo, ele fala para quê? Ser testemunho de quem? Testemunho de Cristo. Testemunho de Cristo em Jerusalém, testemunho de Cristo na Judéia, testemunho de Cristo na Samaria e testemunho de Cristo até o confim do mundo. Em todo lugar que você for, você está testemunhando quem? Não é você, é Cristo. Você não tem que pegar o microfone e falar de você, tem que pegar o microfone e falar, Cristo fez isso em mim, eu não sou nada, eu não consigo fazer nada, porque Ele faz isso em mim. Ele é o cara. Top, top, top. Porque é assim que tem que ser. Continuando aí, para finalizar, o 5 e o 6. Porque há de receber, você vai receber o quê? Atos 2:1, você vai receber o Espírito Santo. Atos de Pentecostes, você vai receber a virtude e o poder de Deus. Só que se você pegar a virtude e o poder de Deus e começar a falar muito de você, o que Deus vai fazer? Nós temos que entender algumas coisas que eu leio na Bíblia, e eu começo a ler na Bíblia, e eu vou falar abrir um parêntese aqui. Se você não tem vontade, se você não tem querer
buscar ter um monte de pessoa na fila. Se você não quer, Deus vai colocar um monte de pessoa na tua frente e vai passar por cima de você. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus do agora. Você quer? Ah, não quer? Então tá bom, vou levantar mais uns 10. É assim que Ele faz. Ele não está preocupado se a gente quer ou não quer. A gente está preocupado em falar assim: você está disponível para mim ou não está disponível? Se você estiver disponível para mim, aí eu vou te usar. Agora, se você não estiver disponível para mim, eu vou chamar mais uns 10, porque a igreja não vai parar, a igreja não vai fechar. Aí, coronavírus, qual o problema de pandemia aí? A igreja fechou? Fechou durante um período. Ele vai continuar, ele vai passar por cima de tudo. Não adianta governo, não adianta inimigo, não adianta o mundo se levantar contra Deus, que não vai parar. Uma coisa que ele não vai ter poder é de tirar poder, de te destruir a igreja. Ele não tem poder para isso, o inimigo. Ele não tem poder para fazer isso, porque Deus já falou assim: ó, eu vou montar a igreja, meu filho é a cabeça dela e acabou. E vai continuar. Como eu falei lá do trem, volta a falar, ele não está preocupado. Nós temos que parar de pensar que Deus está preocupado com as coisinhas. Deus não está preocupado com coisinha não. Quer, não quer. Eu estou dando linha na pipa, eu estou pegando outro e pronto, acabou. Se Paulo não quisesse, ele ia levantar outra pessoa, ele ia matar Paulo ali e acabou. Ele não está preocupado com isso. Aí continua. É o último. É o 6. Do que é meu e vulo há de anunciar. Nós vamos anunciar o quê? Aí está em Marcos 16, 15 e 16. E disse: ide todo mundo. Como Mateus fala ide ensinai, em Marcos fala ide por todo mundo. Todo lugar que você for, você vai fazer o quê? Você vai pregar o evangelho meu, você vai falar sobre mim. Eu já falei outras vezes, vou falar de novo. Você tem que falar menos de você, quase nada ou nada do outro, mas muito de Cristo. Porque tem Cristo, fala muito de Cristo. Quem tem Cristo só fala de Cristo. Quem tem Cristo só fala assim: eu não sou nada, Ele é tudo para mim. E você entra num local que todo mundo aqui ou tem vínculo empregatício, ou já entrou em algum lugar que aconteceu isso, aí você entra no local, tem um monte de pessoa emburrada, um monte de pessoa porque acordou 4 horas da manhã, porque está chovendo, porque está calor, porque está não sei o que mais, tem um monte de coisa acontecendo, e isso aí vai parar você. Você tem que continuar. Esse continuar está chovendo, está sol, está chovendo, está nevando, está do jeito que for, eu vou continuar levando o evangelho, eu vou continuar com Cristo, eu vou continuar fazendo a minha caminhada. A caminhada do ser humano é continuar. E se você não continuar, como é que você vai falar que você tem Cristo? Porque a terceira função do Espírito Santo é essa, é tudo apontando para Cristo, para você continuar o que Ele ensinou. Por isso que você tem que testemunhar Ele, por isso você tem que anunciar Ele, por isso que as coisas que vão de vir, que está em Apocalipse, que tem muita coisa para acontecer ruim ainda nesse mundo, e vai acontecer, e não tem como a gente fugir. É as adversidades da vida. Por isso que fala: no mundo tereis aflições, mas tudo que eu passei no mundo, eu venci. E quem está comigo vai vencer. Quem está com Cristo vai vencer esse mundo. Pode acontecer o que for. Como o irmão Valeta falou aqui, eu vou falar o que ele falou. Eu também não estou preocupado de coronavírus não. Se pegar esse negócio em mim, eu não estou nem aí. Eu quero mais que cumprir o meu papel aqui na terra e ir para o céu, voltar para o meu Senhor, para o meu Salvador, dar um abraço nele e falar assim: obrigado por ter me salvado, obrigado porque eu era condenado e o Senhor fez tudo por mim. Em nome do Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade, pastor, e qualquer coisa, estamos aqui. Obrigado, pastor.